Oi pessoal, eu sou a Larissa, tá começando mais um vídeo no canal. Primeiramente eu quero começar pedindo desculpa pra vocês pelo meu sumiço. Aconteceu alguns problemas familiares, mas graças a Deus tá tudo bem. O vídeo de hoje vai ser sobre maternidade, puerpério e pós-parto. Hoje eu vou começar contando pra vocês um pouquinho da minha experiência, como é que foi, né? Desde a gestação, o parto, o pós-parto e o puerpério. A minha gestação, né, ela foi super tranquila. Foi corrida, mas foi tranquila, graças a Deus, né? Eu consegui trabalhar até praticamente uma semana antes do meu parto, né? Toda a gravidez foi muito tranquila, só tive muitas dores de cabeça, cólica, né? Vômitos, assim, e, por exemplo, minha expressão baixa, mal-estar, foi mais pra reta final, por conta do calor excessivo, né? E também do cansaço, inchaço, né? E vários desconfortos, principalmente pra dormir, né? Eu saí uma semana antes de licença maternidade, né? Eu saí no dia 12 de maio e a Manu nasceu no dia 19 de maio, né? O parto dela teve que ser um pouquinho antes das 40 semanas, então ela nasceu com 39 semanas e 3 dias. Por quê? Porque a bolsa amniótica estava com muito líquido, ou seja, estava produzindo em excesso o líquido. E, tipo assim, eu fiquei um pouco assustada, né? Porque meu último, foi o último ultrassom? Isso, foi o último ultrassom, né? Deu que ela estava bem gordinha, ou seja, estava com 4 quilos e 300 e alguma coisa, né? Mas eu falei assim, não, gente, não tem como, tá 4 quilos e 300 e pouco, né? Tem alguma coisa que tá errada. Aí eu procurei, né, o posto de saúde e fizeram todos os trâmites, me examinaram, viu como é que tava, né, o ultrassom e me encaminharam para fazer um outro ultrassom, né, que constou isso, o aumento de líquido, né. E aí eu fui no médico, né, se não me engano, acho que foi na quarta-feira ou quinta-feira, acho que foi quarta ou quinta, não, foi quinta. E aí o líquido estava aumentando, mas estava no nível que dava pra seguir com a gestação, né? A doutora pediu pra mim voltar no sábado, eu voltei no dia 17 de maio e ela pegou e me falou que a gente ia ter que me internar, né, por conta que o líquido estava aumentando cada dia mais. Aí eu fiquei internada do dia 17 de maio até o dia 21 de maio, né. Eu fiquei praticamente 36 horas em indução de parto, né. Não foi fácil, não foi, e também tem as questões do toque e tudo mais, e principalmente colocar o comprimido na gente, né. E, tipo assim, não é fácil, gente, não é fácil, tipo, você fica cansada, é exaustivo, né, mas eu pensei que seria parto normal, mas pra minha surpresa, não foi um parto normal, não foi. E foi cesárea, né, na segunda-feira eu fiz a minha cesárea e a Manu nasceu, graças a Deus, com muita saúde, né, e a nossa maior bênção, né, agora vai fazer um ano, né, que a gente descobriu que eu tava grávida. E, tipo assim, eu confesso pra vocês que, tipo, quando a gente descobre, principalmente que a gente não tá planejando, não está se preparando pra uma gestação, né? Eu confesso que foi muito assustador. Mas passa isso, tá? Nos primeiros, assim, 3 meses foi bem assustador, mas passou, né? E cada dia que eu tô com ela aqui, já tem praticamente já 4 mesinhas que ela nasceu, e cada dia que passa ela me ensina alguma coisa, né? E isso, gente, é transformador, sabe? E é tão lindo ver isso, sabe? Eu falei assim, ai, gente, eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou conseguir, tipo assim. Mas você consegue, tipo, o medo de dar banho, o medo de acordar do cordão umbilical, tipo assim, passa, entendeu? É só você falar assim, não, eu vou fazer, vai dar certo, que dá, gente, entendeu? A pessoa que mais fala que você não vai conseguir, tipo, você mesmo, ou seja, o seu subconsciente, é você mesmo, mas você é capaz de fazer isso, entende? E eu fui capaz de fazer isso, né? Eu já cuidei muitos anos de criança, muitos anos mesmo, mas eu jamais imaginaria, né, que eu cuidaria da minha filha tão cedo, né?
Mas é uma coisa tão gostosa, eu vou falar pra vocês. É muito gostosa mesmo, né? E conforme foi passando, né, os dias depois do parto da Manu, eu pude perceber que várias coisas que todas as mães falam é verdade. Principalmente, a amamentação dói muito, gente. É uma dor, assim, surreal, que eu não sei explicar pra vocês, sabe? Parece que tem alguma coisa queimando, sabe, assim, no seu seio. Nossa senhora, é uma coisa, assim, muito agoniante, sabe? E eu tinha muito medo, porque eu tenho muita sensibilidade no seio, então eu tinha muito medo da amamentação. Mas era uma coisa assim que eu guardava pra mim, porque eu não queria que ninguém soubesse, porque isso me envergonhava, né? Mas graças a Deus eu tô conseguindo amamentar super direitinho e agora é a coisa mais gostosa. Mas no começo foi muito dolorido, né? Foi o tanto que eu consegui, né, comprar uma pomada quando eu tava preparando a bolsa maternidade da Manu, que me ajuda até hoje. Ou seja, a pomada é totalmente natural e o bebê pode mamar com essa pomada no seu seio, que não vai fazer mal nenhum pro bebê. Eu pude perceber isso, né? A pomada restaura o seu seio sem deixar ele ferido, sem rachaduras. E também, graças a Deus, meu peito não saiu nenhum tipo de sangue. Então foi tudo muito tranquilo com a pomada. Mas se eu não tivesse a pomada, eu tenho certeza que eu ia sofrer bastante. E isso foi em torno de uns 10 dias, mais ou menos. E aí depois foi ficando gostosa essa coisa de amamentar, que todas as mães falam, né? E tipo, eu ficava cada vez mais apaixonada, olhando ela mamar, e é uma coisa assim gratificante, sabe? Tipo, e a gente percebe como Deus é perfeito, né? E depois disso, foi super tranquilo. As questões dos pontos da minha cesárea, tipo, foi muito complicado, porque doía, coçava, incomodava, principalmente como você tem que amamentar sentada, é muito dolorido, gente, é muito dolorido. É uma dor assim que parece que tá, tipo, te cortando de novo, entendeu? Na cesárea. E pra mim foi muito complicado, tinha dias que eu chorava muito, 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 porque queimava, doía, incomodava, pinicava, coçava, e tipo, era uma coisa assim que eu ficava muito, assim, sabe, abalada. Mas graças a Deus, com mais ou menos umas 2 semaninhas e uns 5 dias, eu tirei os pontos, né? Eu decidi ficar um pouco a mais pros pontos, né? Por conta que eu tava sentindo, sabe? Tipo, umas coisas se mexendo. Os nossos órgãos vão se mexendo, né? Que nem o mesmo meu subia, descia, subia, descia. E eu falei assim, não, vou esperar mais um pouquinho e eu tiro os pontos. E graças a Deus, né? Deu tudo certo. Meus pontos não abriram nem nada. Porque, tipo, quando a gente... amamenta sentada, a mulher que fez cesárea, tipo, a nossa impressão parece que tá abrindo os pontos, né? E eu sempre ficava com esse medo, sabe? E aí por isso que eu decidi tirar os pontos um pouquinho depois. E o pós-parto pra mim foi muito tranquilo, até porque eu fiquei um mês mais um pouquinho, acho que 1 mês e meio, mais ou menos, na casa da minha mãe. E ela me ajudou muito, né? Nada melhor do que a nossa mãe ajudar a gente, né? Que é nova nesse meio, né? De ser mãe. E foi uma experiência muito gostosa mesmo. E, tipo assim, você que tem sua mãe, se apega nela, peça pra ela te ajudar. Até porque mesmo que você é mãe de primeira viagem, não sabe como tudo isso vai funcionar, ou até mesmo se foi uma surpresa pra você, se apoia na sua mãe. Porque tudo vai dar certo, gente, tudo vai dar certo. Conselhos, principalmente pra dar banho, limpar o cordão umbilical, foi super muito tranquilo. Eu confesso pra vocês que eu fui dar banho na Manuela praticamente com quase 2 meses. Eu fui dar banho nela praticamente com 2 meses. Quem tava dando banho nela era o meu marido, né, e minha mãe também, porque eu tinha muito medo de como segurar ela na banheira e o medo da criança cair lá. Eu, tipo, tinha muita essa agonia e esse medo, né, mas graças a Deus hoje eu dou banho super bem, fico tranquila, brinco com ela na banheirinha e é super muito gostoso. A questão do cordão umbilical, eu achei que eu ia ficar totalmente doida, né, porque é uma coisa muito sensível. Muitas mães limpam com cotonete, gente. Eu não conseguia limpar com cotonete, eu ficava com medo de machucar o umbiguinho da Manu, eu ficava agoniada. Eu falei assim, não, vou limpar com algodão. E ficou assim, tipo, muito mais tranquilo pra mim. É o tanto que eu falo, eu não sei como tem mãe que consegue limpar com cotonete, gente, que eu fico agoniada vendo nos vídeos, sério.
Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O puerpério não é fácil. Não é fácil mesmo, gente. Não é fácil porque você se olha no espelho, você não se reconhece, você não se vê no seu corpo, entendeu? Tem a questão da flacidez, às vezes dos peitos ficando mais caídos. E tipo, você fica falando assim, nossa, eu não me encontro, eu não sei quem eu sou. E tipo, o que me ajudava era sempre, pedia pra alguém lavar meu cabelo, porque eu não conseguia lavar o cabelo, né, sozinha. Pelo menos até quando a Manu, acho que uns 2 meses, quando ela fez 2 meses ou 1 mês e meio. Acho que foi um mês e meio. Quando ela fez 1 mês e meio, aí eu comecei a lavar o cabelo sozinha, porque eu tinha muito medo de lavar cabelo e acontecer algumas coisas com os pontos, ou então com os cortes por dentro, né? Então eu ficava com essa questão de muito medo. Então o que me ajudava, assim, restaurar minha autoestima era o quê? Lavar o cabelo, fazer uma maquiagem básica, entendeu? Fazer as unhas, sair um pouco, tomar um solzinho, um mergulho, se dedicar um pouco mais a você, ou seja, assistir uma série que você goste, entendeu? Então isso me ajudava bastante. E o que eu gostava também sempre de ver eram vários vídeos de outras mamães falando da sua experiência. Porque não é fácil, gente, os primeiros dias. Tem as questões das dores, dos pontos, principalmente quem faz cesárea, né? A amamentação também, que não é fácil, tá? Mas tudo vai se encaixando, tudo tem o seu devido lugar, né? E eu pensava assim, nossa, vai ser super fácil, né? Super, super, super fácil, né? Depois, quando você passasse por todos esses perrengues de mamães, vamos dizer assim. Mas agora, como a Manu tá nascendo os dentinhos, aí eu tô sentindo mais ainda um pouquinho de dor. Mas é uma fase assim gostosa, que a gente pode ficar mais perto do nosso filho, sabe? Enquanto não vai pra escolinha, enquanto não tá com os amiguinhos. Então, essa fase eu aproveito pra curtir muito. Porque a dor é passageira, mas o momento com seu filho é único, gente. Passa assim, ó. É o tanto que eu falei assim, gente, como que ela tá com 4 meses? Eu dormi e acordei quando? Tipo assim, sabe? Mas eu falo uma coisa pra vocês. Ficam firmes, tá? Porque vai dar tudo certo. A dor é passageira, essa flacidez é passageira, entendeu? E tudo vai voltando aos trilhos. Você vai se alimentar melhor, você vai poder treinar, você vai poder voltar à sua vida normal, entendeu? Mas o momento pra você, mamãe, é priorizar o seu filho e sua saúde mental. Você fazendo isso, ó, você vai ser super recompensada. É o tanto que todos os dias, assim, eu olho pra Manu, eu vejo o amor que ela sente por mim. E todo o amor que eu dei pra ela no começo, ela já tá me retribuindo. Desde o momento que ela nasceu, eu senti isso, né? E tipo, é uma coisa assim que te transforma, te revigora como pessoa, sabe? É o tanto que, tipo, isso te amadurece, isso te fortalece. Então, é sempre muito bom pra nós mulheres, né? Passar por essa experiência da maternidade, né? Mas uma coisa eu falo pra vocês. É muito gostoso, é muito, assim, criativo, sabe? Porque você cria várias maneiras de poder se divertir com seu filho, mas também fazer os afazeres da casa, porque também tem isso, né? Que não é fácil. Tinha dias que minha casa tava uma zona que eu falava assim, meu Deus, o que eu fiz nessa casa? E tipo assim, quando o bebê dorme, você sai correndo pra fazer tudo. Tipo, de 20 minutos de um cochilo, ou de 1 hora, você faz 10 mil coisas e ainda se cuida, né? Porque a gente que é mãe é assim, tipo, os primeiros dias, até você se acostumar que tem um bebê, seu sono tá diminuído, é uma coisa. Mas depois que, tipo, o bebê faz um mesinho mais ou menos, a gente já tem ideia de como vai funcionar a nossa rotina, né? Tem dias que são mais complicados, principalmente com a vacina, ou o calor excessivo, né? Principalmente se o seu bebê nasceu no frio, que nem como foi com a Manu, né? Aí são dias que ficam mais complicados, mais exaustivos, né? Mas tudo compensa, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu falei um pouquinho da minha experiência, eu tentei ser o mais breve possível, tá bom? Se vocês querem que eu dou algumas dicas, principalmente de maternidade,
ou então se vocês querem que eu traga mais vídeos de como está sendo essa rotina com a Manu, vocês podem me falar nos comentários, tá? E é isso. Um beijo!